Paula. Ô, galerinha, uma boa tarde a todos aí, Ayla, Miguel. Seguinte, nós vamos observar que toda essa ideia da origem do islamismo e a expansão islâmica durante o período da Idade Média, e nós vamos observar a questão referente à cultura e à religião do Egito Antigo. O que eu vou falar para vocês, galera, tá tudo na apostila, basicamente. Hoje, repetindo a forma como eu fiz ontem, eu não vou tá colocando a tela, até porque eu estou respondendo a alguns alunos do estado que acaba o meu plantão daqui 8 minutos do estado. Mas como o fluxo é menor, que eu já vim solucionando a dúvida das crianças há um pouquinho de tempo, né? Tô desde das 3h15 com eles, então já dá para a gente fazendo aqui com vocês sossegado, certo? Eu vou começar falando um pouquinho aí para vocês com relação, né, à ideia que vocês têm referente à, à sociedade egípcia. A parte que eu vou cobrar na prova, né, vai estar relacionada diretamente à questão da cultura. A questão nós vamos relacionar diretamente à ideia da sociedade egípcia. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, né, para vocês aí, ô Maria Eduarda, uma boa tarde, né? A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês é a questão da pirâmide etária existente no Egito Antigo, certo? Então a gente observa toda a questão da estrutura. Quem que está no topo da pirâmide etária? A gente vai observar que o sacerdote, que o faraó, ele está no topo da pirâmide etária, certo? Oh, não, fica tranquila, Maria Eduarda. Qualquer coisa você vai perguntando no chat, eu vou vendo aqui as mensagens e vou respondendo. O faraó, ele está no topo da pirâmide etária. A gente vai observar que ele vai ter um papel dominante dentro do Egito, certo? Dentro da questão administrativa do Egito. De certa maneira, nós observamos que para a sociedade daquele exato período, ele acabava sendo o representante de Deus na Terra. E uma curiosidade para vocês, né, a gente vai observar, geralmente, quando vocês veem desenho, filmes, livros, qualquer coisa que faça uma referência ao Egito Antigo, sempre que vocês veem o faraó, vocês veem ele bastante enfeitado, né, ornamentado. Esses ornamentos, eles são simplesmente o símbolo de status do período do qual nós estamos estudando. Seguindo. Flor, para quando que era para entregar
Peraí, Ah, peraí, peraí, Ayla, que eu tô sem o fone. Pode falar. para quando que era para entregar a atividade de história? Eu tenho que olhar no Classroom, que eu tô com as questões referentes às datas aqui. Só um minutinho, por favor. Deixa eu abrir o Classroom aqui. Eu já, quando ele abre o Classroom, eu tenho que abrir o meu outro e-mail. Eu já vou. Eu já falo para vocês. Que na verdade, Ayla, eu passei as atividades para Paula, né? Até hoje, Miguel. Beleza. Você tá com alguma dúvida nela, Ayla? Você quer perguntar para mim? Eu vou te ajudando a responder. Ah, não, eu vou abrir ela agora então. É que eu tô fazendo conforme a data de entrega. Não, fica sossegada. Eu é muita coisa, eu acabo não lembrando data específica, tá? Mas faz aí, depois você manda para lá, para tia Paula, né? Que aí depois eles me repassam, Ok, então. ok? Deixa eu voltar ao que eu estava falando. Peraí. Data de entrega é hoje, tá? Ela só para estar confirmando para vocês. Aí, beleza? Deixa eu fechar. Eu vou Ah, eu eu já estava falando. entreguei. Acabei de ver aqui. Ah, não. Então tá sossegado. Aí eu pego e confiro ali depois com a tia Paula. O... Ó, voltando ao que eu estava falando referente ao Egito, né? Então a gente vai observar toda a questão relacionada diretamente ao seguinte, né? A estrutura e a questão da pirâmide etária. Em seguida, nós vamos observar os nobres e os sacerdotes. Quando a gente observa a questão referente aos nobres e aos sacerdotes, nós observamos o seguinte detalhe. A ideia dos sacerdotes, eles terem diversas funções dentro da sociedade, tá? Eles têm inúmeras funções dentro da sociedade, principalmente relacionada à administração dos templos e das escolas. É muito comum, né, vocês observarem em toda parte da história antiga, da história medieval, que as escolas, no modo arcaico como elas existiam, e quem administrava essas escolas era sempre a questão referente à igreja, né? Então, se a gente pega e observa a questão referente à igreja, automaticamente nós vamos observar que quem administrava as escolas eram os sacerdotes, tá? E a gente observa que nesse exato período, quem frequentava as escolas eram sempre as famílias mais abastadas, eram as famílias mais endinheiradas que frequentavam as escolas, tá? Nós vamos observar também, né, a questão referente ao seguinte: os sacerdotes, né, as pessoas vão ter aulas com eles e dentro dessa questão das aulas, né, eles vão estar formando o chamado conselho de pai para filho, ou os escribas, né, que seriam os discípulos aí, as pessoas que vão aprendendo essa arte da escola. Putz, fui buscar o meu copo d'água e esqueci na sala. Depois eu pego. Tá? Seguindo essa ideia, a gente vai observar os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas são os caras que são responsáveis pela questão de todo o controle dos tributos do império dentro daquele exato momento. Tá? Nós observamos os escribas aí como os caras responsáveis por essa questão dos tributos. Os escribas, geralmente, eram os únicos que acabavam por estar dominando a ideia da arte da escrita, tá? Eram os únicos que acabavam por estar dominando toda a questão referente às técnicas e aos acontecimentos ali dentro da sociedade do Egito Antigo, tá? A gente observa essa ideia inicial aí. A gente vai observar também, né, a questão, seguindo os escribas, os comerciantes estão logo abaixo, né? Então nós observamos comerciante, vocês sabem, pessoal que faz toda a questão referente ao comércio. Os artesãos são os responsáveis pela produção, tá? Seguindo, nós vamos observar os camponeses, são responsáveis pela produção agrícola, tá?
e os escravos. A gente vai observar a questão da colocação dos soldados dentro da estrutura da pirâmide, basicamente acima dos comerciantes. Os soldados eram os profissionais que eram responsáveis pela segurança do local. Quando a gente. Beleza, alguma dúvida até aí? Eu falei bastante, eu estou resumindo todas as questões aí, para que dê tempo de eu atingir, de eu dar um review rapidinho com vocês de tudo que eu vou cobrar na prova. Aqui tá ok. Galera, então a gente vai observar, dentro de toda essa ideia, todos os acontecimentos, né, todas as questões ali dentro da sociedade, e a questão referente à religião. O que a gente observa, o que a gente enxerga quando nós pensamos na questão referente à religião, né? Dentro de um primeiro momento, nós vamos observar que a religião ela era politeísta e antroposomórfica. O que é essa questão de politeísta? Existem vários deuses, e a questão referente à antropozormófica, a gente vai observar que os deuses possuíam formas de animais e seres humanos, né? A gente observa também a questão referente a todas as forças da natureza presentes naquele exato momento, questão referente à terra, sol, céu, rio, eram considerados todas forças divinas, né? E a gente vai observar que a religião do Egito ela vai ter origem lá atrás, quando nós pensamos na questão referente às divindades dos antigos povos momos, certo? Que vem como uma herança e alguns resquícios desses povos, certo? Na fase intermediária, a gente vai observar que vai haver a chamada unificação religiosa. E dentro dessa ideia, vai haver um processo de mutação quando nós pensamos nas questões referentes aos deuses, né? A gente vai observar simplesmente que vai ser organizados as questões ali em relação a famílias, entre diversas outras coisas, né? E nós vamos ver a importância dos deuses em diferentes graus, né? A gente observa a questão referente a Osíris, Ísis, Horus, o Amon, Mutu, eles passam, né, a ter um determinado lugar em específico, né? Eles têm um potencial de hierarquia. A gente vai observar também, né, que a religião dentro do Egito Antigo ela acabava sendo praticada pela nobreza nos templos, né? E a população ela não tinha um acesso a esses templos dentro dessa prática. Esse templo era exclusivo para as nobrezas, camadas mais populares acabavam não tendo participação dentro da ideia da religião. Nós vamos observar, né, seguindo essa ideia, que vai haver questão da unificação religiosa, né, a questão da unificação religiosa aí, que acontece basicamente no reinado do Amenófis IV, tá, entre os anos de 1353 e 1336 a.C. A gente observa que o Amenófis ele vai tentar tá fazendo a religião monoteísta, ou seja, apenas com um único Deus. Qual que era essa ideia? Essa ideia vai estar relacionada diretamente em estar diminuindo a influência que outros sacerdotes tinham dentro dessa questão, dentro desta religião, tá? A gente observa sempre essa ideia e essa questão da influência que eles tinham dentro desse exato momento. Beleza? Galera, alguma dúvida aqui? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Vocês lembram a ideia do Tribunal de Osíris? Deixa eu mudar o chat aqui. Quando a gente pensa na ideia do Tribunal de Osíris, turma, nós vamos observar que o Tribunal de Osíris ele consistia numa crença, num acreditar que as pessoas, né, após a morte, elas passariam por um julgamento baseado nas questões referentes à sua vida na Terra. E dependendo se fosse condenado ou não, essa pessoa poderia viver em outro mundo que era governado pelo deus Osíris, ou ela passaria a eternidade ali vagando nas questões referentes à Terra.
Quando nós pensamos na questão referente ao Egito, né, a gente vai observar os aspectos mais importantes da sua cultura, estão relacionados diretamente aos grandes monumentos que são extremamente importantes. Quando a gente pensa nessa ideia desses grandes monumentos, turma, eu acho muito interessante ressaltar para vocês a ideia das pirâmides, né, a ideia dessas grandes construções. E a gente vai observar também a questão referente à escrita egípcia, o chamado hierógrafo, né, que é uma das heranças ali, que são geralmente feitos por combinações de diversos tipos de desenho, né, e pontos que queriam dizer algumas coisas dentro do Egito Antigo. Beleza, galera? Eu acho que o mais importante que eu ressaltei, vocês estudem essa parte aqui na apostila, por gentileza. Qualquer coisa, vocês me chamam nesse WhatsApp aqui, que eu venho a tirar dúvida com vocês, tá? Então a gente observa toda essa questão aí, beleza? Gente, eu vi no WhatsApp agora há pouco, hoje é aniversário da professora Kátia, viu? Ó, eu vou seguindo a apostila aqui, tá? Eu vou entrar agora na questão referente à expansão islâmica, a origem e a expansão islâmica, beleza? Vou falar rapidinho com vocês aqui. Eu tô com um documento particular meu aqui aberto no computador, então vou falando com vocês de forma rápida para a gente ir avançando aí. A gente vai observar o seguinte, né, a origem e a expansão do islamismo, né? A gente vai observar que os árabes, eles vão ser originários da Península Arábica, tá? Eles falam a língua, que é uma linguagem de origem semita. Eles vão ter essa origem semita, ela está relacionada diretamente à linguagem dos hebreus. Quando nós pensamos na ideia geográfica, ela vai ser uma posição desértica, com diversas dunas e oásis, né? A gente observa que vai haver uma área costeira que acaba sendo banhada pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico, certo? A gente vai observar que essas distinções geográficas, né, elas vão ter grandes diferenças culturais entre os povos da Arábia. Foi nessa península que vai nascer no século VII a religião islâmica. A gente vai observar aqui também a ideia, né, quando a gente fala na ideia do islamismo, a questão referente ao deserto e às tribos nômades. Dessa maneira, a gente vai observar o seguinte: a grande porcentagem da Arábia, né, ela acaba sendo formada por regiões desérticas e há diversos oásis. Depois, galera, vocês procuram imagens de oásis no computador, no celular, aí onde vocês estiverem, para vocês verem que imagem bonita que fica, né? A oásis que é? Tem todo o areião do deserto, né, em volta, e no meio vai haver diversas árvores, algumas estilo coqueiro, palmeira, sabe? E água dentro desse local. Então, um local ali onde os pastores, o pessoal que vive, eles acabam praticando agricultura, praticando pecuária, entre outras coisas, para começarem a terem forma de viver dentro desses locais. A gente vai observar, né, que eles acabam, quando há essa questão do oásis, o pessoal dessa região eles começam a se fixar, né? A gente vai observar também a questão dos pastores. O que são os pastores? Os pastores fazem parte dos povos beduínos. Eles criam camelos, carneiros e cabras. Esses três animais, turma, se vocês forem procurar, são os animais aí que mostram mais resistência quando nós pensamos nas questões referentes ao clima seco, certo? Então são os animais ali que mostram grande resistência quando nós pensamos na ideia do clima seco. Nós vamos ver também, né, a ideia da alimentação desses nômades acabava sendo geralmente leite de camela, tá? A questão referente a carnes de pequenos animais, raízes de fruta, raízes, né? E frutas secas. Turma, só uma curiosidade, eu fui saber dessa ideia do leite de camela só na faculdade de História, quando a gente estudou profundo
as questões históricas dessas regiões aqui. E eu até então, quando tinha a idade de vocês, não sabia que o pessoal dessa região chegava a consumir esse tipo de leite. Nós vamos observar disputas referente à área de oásis eram feitas de forma extremamente grande, né? A gente vai observar a questão referente à religião e à Meca, né? A gente vai observar que até no século VII, né, vai haver na península o predomínio de algumas religiões politeístas. A gente vai observar que a crença, né, na incorporação de diversos deuses ali, esses deuses que se incorporavam em pedras, em árvores, na manifestação de bons espíritos e maus espíritos nas formas de animais, né? Então a gente observa sempre essa ideia da anterior à questão da religião árabe. E nós vamos observar que por que Meca, né? A Meca, né, desde o princípio, ela vai ser um centro de culto e peregrinação da cultura árabe, né? A gente vai observar toda a questão também relacionada diretamente, né, a questão de na cidade de Meca se encontrar a Caaba. A Caaba é aquele quadrado preto, né, o templo em forma de cubo, né, que tem uma pedra negra dentro do seu interior. E segundo a tradição, né, ela era branca e ela ficou escura devido aos pecados dos seres humanos, né? A gente observa que Meca ela vai ser transformado num centro religioso, né, aonde os árabes vão peregrinar pelo menos uma vez na vida, né? E a origem desse centro religioso está relacionado também com um grande centro comercial que se concentrava próximo a Meca. Quando a gente pensa no Maomé ou Mohammed, nós vamos observar o seguinte: ele vai nascer em Meca em 570 depois de Cristo, né? Ele era filho de mercadores, ele vai se tornar órfão aos 6 anos de idade. Ele acompanhava, né, as caravanas comerciais desde muito jovem, né, e ele vai ter um grande contato com as religiões judaica e o cristianismo. Ele vai casar com Khadija, que era uma viúva rica, e que vai financiar toda a sua vida religiosa. No ano de 610, ele vai receber uma revelação divina por meio do anjo Gabriel. Nessa época ele tinha 40 anos de idade, certo? Em 1613, ele vai começar a história da religião árabe, com toda essa questão referente à pregação. Alá, né, é o nome que vai se designar o deus local dessa religião. A gente vai observar que os seguidores do Maomé vão receber o nome de muçulmano, né? Aquele que submete, nesse exato caso, à vontade de Alá. E a religião do islamismo ou Islã, né? A gente observa simplesmente, né, em árabe, que isso vai significar submissão total a Deus, né? E a gente vai observar a questão referente à religião em um Estado, né? Simplesmente porque o Maomé, né, ele vai começar a pregação em Meca, que vai ser a sua cidade natal, e ele combatia a ideia do politeísmo. Nós vamos observar que a pregação dele vai causar a reação contrária pelos homens mais ricos da cidade, o que vai obrigar que ele fugisse, né, para Atribe no ano de 1622. Esse episódio, nessa fuga, ela vai ficar conhecida como Égira, que vai ser o marco do calendário muçulmano. Égira aí ele está fugindo para poder continuar toda a estruturação da religião, né? E a tribo, né? Depois que o Maomé chega, ela vai mudar o seu nome para Medina. Medina vai significar cidade do profeta. Nós vamos observar também que ele vai seguir a conduta dos profetas de tradição judaico-cristã, né? Nós vemos que ele criticava o costume do seu tempo, né?
e ele vai exigir grande devoção a Deus para que evite todos os males do futuro. Nós vamos observar que ele vai conseguir unir diversas tribos, ele vai ser líder dessas tribos, né? E ele vai criar um único Estado árabe. Dessa maneira, ele vai organizar um exército para lutar contra os infiéis e a reconquista de Meca vai ocorrer no ano de 1627. Nós vemos também a questão referente à destruição das imagens pagãs que estavam presentes na Caaba. Ele vai escrever o Corão entre os anos de 610 e 632. O Corão é o livro sagrado dos muçulmanos, que tem o mesmo valor que a Bíblia para os cristãos, né? Ele vai morrer em 632 em Jerusalém, né? E ele vai deixar um legado pelas questões referentes ao islamismo. Quando a gente pensa na questão referente à obra do Maomé, nós vamos observar simplesmente que vai ser uma grande obra, né? E dentro dessa questão, nós vamos ver que ele vai deixar, de certa maneira, um legado. Ele vai deixar a questão referente à religião islâmica, né? E uma grande quantidade de seguidores no mundo. Tanto que hoje é a segunda maior religião do mundo. É o cristianismo, em seguida, nós vamos observar o islamismo, a nível mundial, não especificamente a nível Brasil, né? Nós vamos ter a questão referente ao jihad, que vai significar em árabe esforço em favor de Deus. Essa questão referente ao jihad vai estar relacionada diretamente a combates aos inimigos da fé, justamente com o propósito de defendê-la e propagá-la. A gente observa, né, a questão referente aos sucessores do Maomé, né, a partir de 1632, nós vamos observar a questão referente ao surgimento dos chamados califas. Quem são esses califas? São os representantes, os sucessores do profeta, né? Isso em árabe significa califa. A gente vai observar que eles passam a chefiar os fiéis por meio de disputas. Os 4 primeiros califas, eles vão ser escolhidos entre os parentes e os fiéis aliados do profeta Maomé, né? Eles vão alcançar, depois da Arábia, alguém vai perguntar alguma coisa? Não. Depois da Não, Arábia, o Miguel não perde a mania, né? Olha, o que tem a ver uma coisa com a outra, Miguelzinho? Ele tá sem microfone para comentar. A gente vai observar, né, a questão relacionada diretamente ao seguinte, né? O islamismo ele vai começar a seguir saindo da África, da Arábia, né? Ele vai para o nordeste da África, ele vai para a Pérsia, ele vai para a Síria, ele vai para a Palestina, tá? Dentro de toda essa questão, nós vamos observar também a questão referente à expansão, né, do islamismo ao longo do tempo. A gente vai observar, né, a questão referente também aos chamados califados dos Omíadas, né, e nós vamos ver que a posse da família Omíada, ela vai transferir, né, a capital de Meca para Damasco, na Síria. Eles vão estar conquistando o Marrocos e a Península Ibérica, né? A gente vai observar que os árabes eles vão tentar alcançar o interior da Europa. Porém, eles são impedidos, né, pelo exército do Carlos Martel no ano de 732, na Batalha do Poitiers. Né? Dessa maneira, a gente vai observar que finaliza-se a tentativa da grande expansão territorial. Nós vamos observar que no século VII, a família dos Omíadas ela será substituída pela família dos Abássidas, que vai transferir a capital do império novamente agora para Bagdá. Né? Dentro dessa questão, nós vamos observar, né, a ideia referente
ao califado dos Abássidas, que vai ser um período de uma paz interna prolongada. E nós vamos observar que os direitos políticos vão ser estendidos também aos povos conquistados que não eram árabes, desde que confessassem a fé em Alá. A gente vai observar algumas técnicas para a construção de navios comerciais, navios de guerra, né? A gente vai observar que essa tecnologia ela vai permitir que se aumentasse o poder no mar Mediterrâneo. E a partir do século VIII, nós observamos que o governo ele vai começar a se enfraquecer politicamente. Desde o século VII, né, os turcos otomanos eles haviam se integrado aos exércitos árabes. A gente observa a conversão a partir do século X, né, e dessa maneira a gente vê a questão dos homens fortes no Império, eles se apoderando do trono do Abissídas no ano de 1055. O rei vai receber o título de sultão e vai haver disputa religiosa e política que vão estar provocando a derrocada dos dominadores. No ano de 1258, né, os mongóis eles vão tomar Bagdá e vai ser o fim do Império Árabe. Aqui a gente vai observar, né, a questão referente ao Império Árabe ali, né, que ele vai ser construído em pouco mais de um século. A expansão muçulmana ela vai resultar em três fatores principais: a necessidade de estar unificando os povos árabes sobre o mesmo governo, o propósito de obter vantagens econômicas, controlando as rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente, e o desejo de expandir o islamismo aos demais povos, né? E a gente vai observar que vai haver uma facilidade muito grande quando nós pensamos no processo de expansão, principalmente relacionado à questão referente à Palestina e ao Egito, né? Nós vamos observar a questão referente ao Bizâncio, né, os povos do Bizantino ali sendo dominados, e a Península Ibérica, que vai oferecer um grande tratamento ali ao opositor dos governos, né? E dessa maneira a gente vai observar que nessa região as populações vão conseguir fazer a reviravolta contra os invasores muçulmanos e libertá-los desse local. Galera, eu falei bastante rápido, foi um conteúdo que eu resumi bastante, porque agora tem que falar do Império Romano também, da frente 1 de história, certo? Ó, questão referente ao Império Romano, agora é a outra frente. Ô, Duda, você tá sem microfone, não tem problema, responde no chat para mim. Está de REC das duas frentes? Está de recuperação nas duas frentes? Turma, a questão referente. Ah, tá. História é 1, história 2, então foi feita uma única prova. Não só isso que eu queria saber. Ô, Miguelzinho, como que o senhor está indo nas provas? Como que o senhor está indo? Como que o senhor está indo nas minhas questões aí? Tô louco para ver os trabalhos do senhor. E aí? Galera, só lembrando vocês três, né? Vocês estão aqui agora, só vocês três mesmo e a tia Paula, né? A semana que vem tem 4 provas minhas, gente. Uma prova de história de cada frente, uma prova de filosofia, uma prova de sociologia, hein? Não vão deixar de estudar. Eu sei que vocês têm prova de português também, então pega firme, galera. Aproveite essa quarentena que não pode ficar passeando para rua e estudem, hein? Questão do Império Romano aqui. Nós vamos observar a ideia da origem do Império Romano, né? A questão referente às origens mitológicas aí,
né, que está relacionado diretamente aos gêmeos que foram amamentados pela loba ali, né, às margens do rio Tigre, né, Rômulo e Reno, né, a gente vai observar toda essa questão referente à história inicial aí. Nós vemos o período da monarquia, que não, deixa eu confirmar aqui com vocês, capítulo, deixa eu abrir a apostila no lugar certo, 4. No 5. Questão referente ao Império Romano, né? A questão referente à monarquia, eu não vou cobrar, né, de vocês, que é o capítulo 4 e 5 da recuperação. A gente vai observar a questão referente diretamente ao Império, né, Romano. Pública, beleza. Nós vamos observar a questão galera, seguinte, eu vou passar para vocês a questão do Império Romano, que é onde vai cair a ideia da prova, tá? Dentro dessa questão aqui, eu vou começar com vocês, tá? Eu não vou falar das outras partes, justamente para não confundir a cabeça de vocês. Nós vamos observar simplesmente a ideia do Império Romano, né? Que vai ser um dos períodos ali do maior esplendor, da maior grandeza da história romana. O título de Augustus significa o escolhido por Deus. Nós vamos observar que o primeiro imperador de Roma será o Otávio Augusto, a partir do ano de 27 a.C. Nós vemos que o Otávio Augusto, né, ele vai ficar conhecido como Principado. Né, ele vai ser o primeiro cidadão de Roma, né, no período de 27 a.C. a 14 a.C. Ele vai fazer diversas obras dentro do seu governo, né? Ele vai dividir a sociedade na questão referente em bases censitárias. Nós vamos observar a classe senhoril, que vai ter uma renda anual, né, de mais de 1 milhão de sestércios, que era a moeda do período. Isso seria muita grana, né? A classe equestre, que tinha uma renda anual de mais de 400 mil sestercios, né? A gente vai observar que as grandes obras do Otávio Augusto vai estar relacionado diretamente na questão referente ao fortalecimento das fronteiras do Império Romano, a chamada Pax Romana. Quando nós pensamos nessa ideia da Pax Romana, ela vai estar relacionada diretamente à questão referente ao seguinte detalhe. Nós vemos que... Só um minutinho, galera, por favor. Tudo tranquilo. Galera, a gente vai observar, né, a questão da Pax Romana como a estruturação do império para a proteção do mesmo. Nós vamos ver um pequeno detalhe. Né? A questão, né, de toda a estrutura de Roma, né, a estrutura política, entre outras coisas, vai ser muito afetada. Por quê? As classes menos favorecidas, elas não terão ocupação. A partir dessa ideia do não ter ocupação, vai ser criada a chamada política do pão e do circo. Vão ser produzidos diversos espetáculos no Coliseu para manter a população ocupada. E dessa maneira, a população não estar questionando o governo, né, não estar questionando o Otávio Augusto. E a questão referente ao pão, ele vai estar distribuindo o alimento para essas pessoas. A gente vai observar que dentro toda essa estrutura, dentro da Roma Antiga, né, ele vai lutar de forma extremamente grande para evitar as invasões estrangeiras, principalmente pelas questões referentes à cultura. Né. A gente vai observar que Roma
ela conquista a Grécia pelas forças das armas, e a Grécia conquistou Roma pela força das culturas. Essa é uma frase típica que a gente vê em diversos livros do Otávio Augusto. Quando nós pensamos na questão referente ao Tibério, após a morte do Otávio Augusto, nós vamos observar que o Tibério ele vai assumir o poder, né? Ele vai adotar de forma extremamente clara um modelo imperial, tá? E a partir do século III depois de Cristo, ele vai atingir o limite máximo da expansão do Império Romano. Nós vamos observar a ideia do Baixo Império Romano, né? Que o Império Romano ele será dividido em dois para, de certa forma, tá facilitando a administração. A gente vai observar a questão referente ao Baixo Império Romano, que vai ser uma economia baseada na questão referente à expansão contínua e ao militarismo. Justamente porque, quando nós pensamos na expansão contínua e no militarismo, nós vamos observar simplesmente alguns fatores. A grande continuação de entrada de escravos e riquezas saqueadas dos povos que são invadidos e dominados. A gente vai observar que diversos fatores vão estar levando, de certa maneira, algumas crises dentro do sistema feudal, dentro do sistema do Império Romano. Conforme para-se a questão da expansão, já que atingiu a cota máxima de expansão, não tinha mais para onde expandir, vai diminuir a entrada de Estado, de escravos dentro do Império Romano. Diminuiu-se a quantidade de escravos, automaticamente vai diminuir-se a quantidade de mão de obra. A corrupção administrativa ela vai ser muito grande. Pensem, administrar um império extremamente grande, que pegava grande parte do continente europeu e as partes ali da Península Arábica ao norte da África. Então a gente observa simplesmente que ficava difícil para o imperador manter a administração. Havia uma quantidade de gastos extremamente elevados para a manutenção do exército para manter a questão referente à proteção das fronteiras. Nós vamos observar que nesse exato momento começa-se a ideia da ruralização da economia e formam-se as vilas romanas. Essas vilas romanas elas vão dar origem futuramente aos feudos, porque eram latifúndios autossuficientes. E os escravos eles eram substituídos pelo sistema de colonato. O cara trabalha, mora ali e tem uma série de requisitos para estar cumprindo dentro daquele local. Dentro dessa questão, nós vamos observar as invasões bárbaras que vão contribuir de forma extremamente grande para o fim do Império Romano. Né? A gente vai observar simplesmente a questão referente às ideias da cultura romana, né? Vão estar relacionados diretamente à cultura romana, está sempre relacionada à resolução ali de problemas práticos concretos. Nós vamos observar grandes destaques para a questão de áreas de engenharia, arquitetura e direito. Nós vamos ver extensas redes de estrada, né? Construções de aquedutos, obras de embelezamento e fins práticos, né? As termas romanas e os balneários públicos, geralmente com bibliotecas, sala de ginásticas, jogos, teatros, né? Nós vamos observar as grandes construções para diversão pública. Um grande exemplo disso vai ser o Coliseu, né? Que era um anfiteatro, né? Justamente para a questão referente à diversão do povo. Estádios para corridas de bigas. Bigas é aquela, vamos colocar assim, charrete que é puxada por um animal só, arredondada. Nós vamos observar, né, a questão referente à arquitetura romana, né, toda a estrutura. Turma, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Que eu falei extremamente rápido do Império Romano também. Tudo certo. Tudo certo? O que eu queria deixar pedido e combinado com vocês o seguinte, né? Que vocês pegassem e estudassem, né? Estudassem aí, e amanhã eu não vou estar na cidade, né? Eu vou estar
resolvendo algumas outras questões particulares. Eu gostaria simplesmente que vocês estudassem bastante, fizessem resuminhos ali, fizessem mapas mentais, o que vocês quiserem fazer que ajude vocês nos estudos e questionassem a mim depois para a gente estar tirando eventuais dúvidas e ajudando vocês para que vocês consigam ir bem nas provas. Isto vale aí, galera, tanto para a avaliação de recuperação quanto para a avaliação minha normal que ocorrerá na semana que vem. Beleza? Posso encerrar a transmissão? Senhor Miguel, Beleza. Dona Maria Eduarda. Beleza, Ayla? Que você é a única Beleza. que fala, Ayla. O povo não fala. Acho que eles estão sem microfone. Não, fica sossegada. Ó, obrigado pela participação, Ayla. Ah, Beleza, Miguel? Ó, obrigado pela participação, Miguel. Aí, Miguel, eu tô improvisando aqui no foninho de celular para ficar um pouquinho melhor para vocês aí, tá? Ó, muito obrigado, Maria Eduarda. Eu vou encerrar a transmissão combinado dessa maneira. Fechou, molecada? Valeu. tchau, senhor. Obrigado. Obrigado você pela participação, Ayla. Ayla, antes de sair, eu estou gostando de ver a sua participação nas aulas. A Maria Eduarda Marconi, ela sempre participou, né? Ah, Você está obrigada. aparecendo agora, tá bom? Hum. Até, Sor. Obrigado. Até, Duda. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.